Bem, vocês estão vendo aí na tela de vocês o assunto da prática, que é o movimento. Opa, não, vocês estão vendo aí, né? É o movimento retilíneo uniformemente variável. E a nossa prática é um plano inclinado, como esse que vocês estão vendo aqui. O plano inclinado é uma técnica muito antiga, né, da gente estudar o movimento. Por que ele é uma técnica antiga e interessante, né? Porque vocês notem, né? Professor, Pode falar. Só uma coisinha, é que sua tela está piscando bastante. Enquanto a gente está conversando, ela parece que some e volta, some e volta. Eu acho que é a questão da velocidade de conexão. Ah, Tá? entendi. Eu não sei como resolver isso. Mas, se você não entender, por favor, me interrompa que eu volto aqui e explico. Não, tranquilo, fica tranquilo. O áudio está saindo, é a imagem que está piscando. Certo. Então, o plano inclinado é uma técnica muito antiga, né, da gente estudar o movimento, porque, se vocês notarem, né, quando um corpo desloca no plano inclinado, a aceleração que ele percorre o plano inclinado é menor do que a aceleração da gravidade, né, bem menor do que aquela que você tem quando o corpo cai, né, em queda livre. Então, o movimento fica mais lento, né, e fica mais fácil de você enxergar, de estudar, né? Então, sem muitas técnicas, né, para medir tempo e espaço, você consegue uma certa precisão no estudo do movimento, tá bem? Então, aqui, vocês têm o equilíbrio de força num corpo sobre um plano inclinado, e vocês notem o que eu falei, né? Então, a força-peso, que depende da aceleração da gravidade, ela sempre está vertical, perpendicular com o solo, né? Agora, a aceleração que atua sobre o corpo, né, que é essa daqui, que está aqui, ela é menor do que a aceleração da gravidade, é uma fração dela, né? Então, a gente poderia pensar em decompor, né, a aceleração da gravidade. Aí você tem uma componente aqui, que é a componente, depende de como está o ângulo aqui, né? Mas se o ângulo estiver aqui, seria a componente seno, né? Do ângulo, é a aceleração. E esse aqui é um assunto que a gente estudou sobre movimento. Então, como nós temos uma aceleração, né? Nós estamos tratando de um movimento variável. Então, a aceleração, ela não é zero, né? Então, a equação, né, do nosso movimento é uma equação do segundo grau, do espaço em função do tempo, né? E esse aqui é o gráfico da equação. Daí, se a aceleração é positiva, né, a curva fica assim sorrindo para vocês, olha lá. E o espaço, então, aumenta proporcional ao tempo. E se a aceleração é negativa, né? Ou seja, a redução de velocidade, você desacelera o corpo, né? Aí a curva fica assim triste, ó, para baixo. E a velocidade reduz com o tempo. Apesar do espaço no tempo ser uma equação do segundo grau, a velocidade no tempo é uma equação do primeiro grau. É uma reta, né? No caso, por exemplo, da aceleração positiva, né? A gente tem uma reta crescente, assim, de velocidade no tempo. Tá bem? Então, esse aqui era só para lembrar o que a gente já viu desse assunto. E agora nós vamos para a prática, tá bem? Vamos lá. O José Aparecido entrou ali, agora aqui com a gente. Boa noite. Tudo bem, José Aparecido? Boa noite.
E aí, está aparecendo aí para vocês uma tela diferente aí, né? Como que vocês vão acessar esse aplicativo? É pelo AVA, né? Lá no AVA, na disciplina, tem aula prática, e a aula prática 1 entra nessa tela que vocês estão vendo aqui, tá bem? Mas depois eu vou colocar um caminho fácil ali para vocês também, tá bom? Então, esse aqui é um programa, tal. Aqui tem uma instrução de como a gente deve usar o programa. Eu vou explicar aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela o plano inclinado. E os elementos que a gente vai usar no nosso experimento. Então, veja, a gente tem uma bancada aqui, né? Vamos lá. Aí, ó, nós temos uma bancada, tá bom? Nessa bancada, o plano inclinado, um carrinho. Nós vamos estudar o movimento desse carrinho nesse plano inclinado, tá bem? Então, vamos primeiramente fazer o seguinte, ó. Essa bancada, nós vamos instalar o plano inclinado sobre ela. Ela pode não estar totalmente alinhada, apesar de ela parecer uma bancada bonitinha, assim, né? Esse plano inclinado pode não estar totalmente alinhado com perpendicular, né? E para a gente é importante, né, que a gente tenha um referencial do que é o horizonte, né? Que é o perpendicular da aceleração da gravidade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos nivelar a nossa base do plano inclinado, tá bem? Então, aqui, olha só. Antes de começar o experimento, nós vamos pegar um nível, que nesse caso aqui é só um nível com uma bolha de ar, né? Parecido com aqueles que usam em construção. Vamos deixar ele aqui sobre o plano inclinado. Aí, se vocês olharem, apertando Alt 3, se vocês olharem para o nível, vamos olhar para o nível aqui. Olha lá. Veja que a bolinha não está no centro, ou seja, não está nivelado, né, a nossa bancadinha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é nivelar a base dela. Nós vamos mexer aqui esses pezinhos, né, da bancada. Veja que na hora que eu mexo os pezinhos aqui, ó, a bolinha ela vai centralizando. Então, a gente vai articulando, né, os pés da base, né, até a bolinha ficar centralizada, tá bem? Depois que o plano inclinado está já referenciado, né, ele está, então isso aqui realmente está horizontal, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos articular o plano inclinado, nós vamos inclinar o plano, né, no ângulo que a gente vai fazer o experimento, tá bem? Para fazer a articulação do plano inclinado, eu vou usar essa peça aqui, que é um fuso, é um parafuso que nós vamos usar como um fuso. O que é um fuso, né? Na medida que a gente rosquear ele aqui, né, na base do plano, ele vai inclinar o plano. Então, é um ajuste, é um jeito de fazer um ajuste fino, né? Então, veja aqui, ó, eu vou pedir para subir, então eu vou apertar, né, o parafuso. Veja que na hora que eu aperto o parafuso, né, ele vai inclinando o plano. Notem lá atrás, né, a visão do plano. E o ângulo que eu vou usar inicialmente é de 10 graus. Então, aqui eu tenho uma escala, tá vendo? Aqui é de 1 em 1 grau, né? Então, a marca 10 aqui seria o 10 graus.
Opa. Pronto. Entendeu aí, Alex? Opa, entendi sim, professor. Opa, tá no 10 graus, tá bonitinho. Você aperta aqui retornar. Tá vendo? O plano tá inclinadinho agora. Tá bem? E aí, esse plano inclinado, ele tem uma régua aqui, se vocês notarem, né? Mas ele é um pouco mais sofisticado do que aquele que a gente tem na bancada lá da faculdade, que alguns chegaram a usar, né? Não sei se vocês se lembram. Esse aqui é um pouco mais sofisticado, por quê? Ele tem um sensor aqui, ó, que vai medir o tempo, tá? Então ele tem esse sensor aqui, ó. Olha que interessante, a gente pode posicionar ele em qualquer lugar aqui, né? E o sensor é lido, né, por esse aparelho aqui, ó. Opa. Vai servir para a gente como um cronômetro nesse experimento. É um multicronômetro. É um multicronômetro. Por que multi? Porque a gente consegue ler vários canais ao mesmo tempo, tá bom? Só um instantinho que tem alguém querendo entrar aqui. Valdenor. Vamos voltar aqui. Boa noite, Valdenor. Tudo bem? Graças a Deus. Que bom, Valdenor. Olha, você está vendo na tela aí? Nós estamos virtualmente no laboratório, tá certo? E fazendo um experimento, tudo virtual, né? E agora, olha que incrível, eu vou pegar o nosso multicronômetro e colocar ele na tomada. Olha, você não esperava que eu ia fazer isso, né? Aí, ó, pronto. E depois de colocar ele na tomada, a tela dele aparece aqui para mim duplicada, tá vendo? Aparece aqui e aqui, tá? Fica mais fácil eu operar ele. Eu vou ligar ele aqui nesse botãozinho aqui, tá bom? Olha lá. Acendeu lá o nosso cronômetro, tá? O cronômetro digital. Vou esperar um pouquinho ele carregar aqui. Está perguntando se quero em inglês ou português. Eu aperto esse botãozinho aqui para função. Ó. Esse botão aqui. Muito bem. Agora ele está pedindo para selecionar a função que o multicronômetro vai trabalhar para a gente, né? Então, nesse experimento, nós vamos usar uma função que é a número 3. Então, aqui está escrito ó, F2. Nós vamos trocar aqui, ó, a seta esse botão aqui. Pronto, ó. Dá um clique e já aparece aqui, ó, F3, 10 passos, 1 save. Essa é a função, né? A função 3 é a que a gente vai usar. É o botão do meio aqui, ok. Vocês estão acompanhando? Professor, não está aparecendo aqui na tela, não. Só está aparecendo aqui a frente do monitor, assim. Tá. Vocês estão conseguindo ver a tela do computador? Que é um... Não, a tela do aparelho aí que o senhor colocou aí. Ah, sim, é só isso mesmo. Você tem a visão aqui da bancada, né? Isso. Isso, e aqui você está lendo aqui, ó, intervalos 10, tá vendo? Ele está indicando que ele vai ler 10, sim. A minha tela é pequena que eu estou no computador, no celular. Ah, então fica pequenininho aí. Mas você consegue ver escrito intervalos 10? Estou vendo, intervalos 10. Significa Mas, ó, que... Sim? se a gente pegar na imagem e abrir ela, ele aumenta. Aham, já aumentei aqui. Maravilha, que bom. Isso significa que ele vai ler 10 intervalos de tempo. Então, ó, esse botão aqui é o OK, tá? Aqui ele já está pedindo para a gente começar o experimento, né? Mas ele não vai ler nada porque o sensor não está ligado nele. Então, o sensor é esse fio aqui que vocês estão vendo, tá? O que é o sensor, né? O sensor
é esse sensor aqui, ó, que está no plano inclinado, né? Então, eu desloco ele. A gente já vai entender como ele funciona. Eu só vou mostrar para vocês que eu vou pegar esse sensor e vou ligar ele no nosso cronômetro, que é esse aparelhinho que a gente está vendo aqui, tá? Para isso, eu vou olhar aqui as entradas do aparelho, na parte de cima ali, ó, você aperta o Alt 6, você vê aqui a parte de cima do aparelho. Tem aqui, ó, uma entrada para espaço 0, 1, então ele pode ler até 5 espaços, tá? Eu vou conectar o sensor no espaço 0, para ele ler como espaço inicial. Pronto. Está conectado. Olhar lá a nossa bancada, lá o sensor conectado, está tudo ligado bonitinho. E agora vamos entender como que nós vamos fazer esse experimento, tá? Então, para a gente entender, a gente tem que olhar aqui o nosso carrinho, o carrinho que a gente vai usar na bancada. Notem que se eu colocar o carrinho sobre o trilho, vai acontecer uma coisa incrível, né? Que o carrinho vai andar no trilho, porque o trilho está inclinado, né? Coloquei lá, ele andou, né? Certo? Conseguiu ver o carrinho andando aí, né, pessoal? Ele andou, eu coloquei, ele desceu, né? A gravidade empurrou ele lá. E em cima do carrinho, notem que tem uma régua. Está vendo uma régua em cima do carrinho? E essa régua, ela é uma régua que o sensor lê. Então, como que o sensor lê? Esse aqui é um sensor óptico, né? Na hora que eu desloco, aí vocês veem aqui no canto da tela uma vista frontal do sensor e do lado da vista frontal a posição em relação ao plano inclinado que o sensor está. Então, eu estou avançando com o sensor, está vendo que a posição está aumentando, né? E notem que eu passando pelo carrinho, está vendo que ele ilumina a régua que está no carrinho, ó? Então, ele é um sensor óptico, ou seja, ele lê aonde está pintado de azul. E onde é transparente, ele não lê. Então, o que acontece? Ó, na hora que o carrinho passa pelo sensor, os pontos azul, ele lê, e o transparente não. Então, ele vai ler, nesse caso aqui, olhando a régua, né? Ele vai ler 10 pontos, que é o total da régua aqui do carrinho, que são as 10 medições que a gente configurou lá no aparelho. Não sei se vocês entenderam. Tem 10 pontos, né, de medição, certo? No sensor óptico. Bem, então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse sensor numa posição ao longo dessa régua, né? Eu vou colocar ele aqui na posição 300 milímetros. Opa, tá 301. Vou colocar 300 aqui. Tem que ser bom de mouse. Aí, ó. E o que acontece, né? Se eu soltar o carrinho, ele passa pelo sensor lá e faz a leitura, tá vendo? Só que para o carrinho poder sair, né, se vocês notarem, né, se a gente olhar lá no nosso cronômetro, né, ele vai falar, ó, o experimento foi finalizado, porque ele já leu, né, a régua do carrinho, mas não conta, tá? Eu vou até pedir para ele repetir aqui, ó, clica no botão repetir, para ele poder, a gente poder fazer de novo a leitura correta. Opa, vamos olhar aqui a bancada. Está meio lento aqui, vamos lá, olhar a bancada. Aí, para eu poder soltar o carrinho da posição correta, eu vou usar esse pino aqui, ó, que esse pino é um ímã, tá?
e vou posicionar ele no plano inclinado, né? Então, nota que o pino ficou paradinho ali, né? E olha só, o meu carrinho ele tem uma cordinha que eu posso enroscar ele nesse pino, ó, de tal forma, ó, que o carrinho vai ficar parado, ó, tá vendo? Então, não desceu mais, ele está na posição 0, né? O pino, naquela posição que está ali, é a posição 0. Se a gente olhar aqui na régua, é exatamente a posição 0 onde está o carrinho. E agora sim, quando eu tirar o pino, aí o carrinho vai poder descer e o sensor vai cronometrar o tempo, né, que a régua do carrinho leva, né, passando por ele. Então, qual é o tempo que o carrinho leva para passar de uma marcação a outra? Essa que é a ideia. Essas marcações aqui no carrinho, é isso que o sensor lê. E olha só, está aparecendo aí na tela para vocês. Ó, cada divisão, né, cada marcação dessa reta tem uma distância de 18 milímetros. Então, nós vamos usar essa medida, 18 milímetros, para estudar o nosso movimento, tá bem? Então, preparados aí? Vamos fazer o carrinho descer. Então, para fazer o carrinho descer, eu vou pegar aqui o pino e tirar o pino. Pronto. Tirei o pino, o carrinho desceu, vou botar o pino aqui de novo. Pronto. Agora eu vou lá no cronômetro. Ele está aparecendo aqui para mim também, ó. E vou clicar aqui, ó, em ver as medições. Olha que interessante, ó. A primeira medição que aparece aqui, que vocês estão vendo, é no tempo zero. O que é o tempo zero para ele? A primeira marcação, quando passa pelo sensor, ele zera o tempo. E se você apertar aqui para cima, ó, ele mostra a medição número 2. Essa medição número 2, ela ocorreu quando passou pela segunda marca do carrinho. Se eu apertar de novo aqui, vai aparecer a medição 3, e aqui o tempo. Então, o que acontece? Esse aqui, na medição 3, por exemplo, 0,0558 segundos, levou 0,58 segundos para o carrinho atingir a marcação número 3. É isso que significa que está mostrando aí. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou anotar esses valores num papel para a gente poder fazer o estudo do movimento, tá bem? Então, dá um tempinho aí, ó. Cada vez que vocês fazem experimento, vai aparecer valores um pouco diferentes, porque existem, por exemplo, o tempo que você tira ali, o pino, interfere um pouquinho, é muito preciso, né, o aparelho, né? Então, interfere um pouquinho no tempo. Então, toda vez que vocês fizeram essa medição, vai aparecer um tempo um pouco diferente. Então, ó, o tempo primeiro é o 0, o segundo é 0,0311, eu estou anotando aqui num papel, tá? O terceiro, 0,058. No quarto, 0,0828. 0,167. 1295. 1557. 1766. 1922. 2117. E essa é a última medição, 23
0,5. Maravilha. Terminamos a nossa medição desse experimento. Agora, antes da gente analisar essa informação, vamos continuar aqui o experimento. Eu vou repetir, né, o experimento, só que numa inclinação diferente. Então, eu vou usar aqui o nosso transferidor e vou ajustar ele aqui para 20 graus agora. Notem o plano inclinado subindo, né? Um pouco mais. Nós vamos repetir então o experimento com 20 graus. Tá bom aí? Tá bom aí, Alex? Tá sim, professor. Dá para enxergar bem, sim. Legal. Parece que deu os 20 graus aí, né? Então, aperta aqui, retornar. E maravilha. Tá vendo aí o plano inclinado, ele aumentou a inclinação, né? Tá em 20 graus agora. O meu carrinho já está pendurado lá, tá vendo? Ó, no pino. Já deixei ele lá pendurado no pino, tá? Eu vou lá no meu cronômetro e vou pedir para ele repetir a medição. Então, vai medir de novo, tá? Então, dando intervalos, dá ok e tal. Pronto, começa o experimento. Está pedindo para a gente já começar. Então, vamos lá. Vou tirar o pino de novo e nós vamos enxergar o carrinho descer. Opa, tá duro tirar o pino aqui, peraí, deixa eu fazer força. Aí, pronto. Aí, o carrinho desceu, maravilha. Vou pôr o pino aqui de volta. Pronto. E lá no nosso cronômetro, a gente olha lá. Experimento finalizado. Vamos ver os resultados apertando esse botão. Bem, novamente no tempo zero. Deu zero, né? Porque é assim que a gente configurou ele para medir. E agora nós vamos anotar, então. Epa, espera aí, pessoal, deu pau aqui. Deu pau no negócio aqui. Vou ter que fazer de novo, ó. Vou colocar aqui, ó, função F3, ok. Ok. Começar o experimento. Ixi, tem que fazer de novo aqui. Vou colocar o carrinho no pino. Vamos ver se faz direito agora. Vamos lá. Agora tirar o pino. O carrinho desceu. Maravilha. Agora sim. Vamos ver. Pronto, tempo 0, 0. Só aperto aqui, ó. Esse aqui é a primeira medição. Vou anotar tudo de novo. 0,419. Agora é com 20 graus, né? 0,644. 0,819. 0,1. 0,4 segundos. 0,1199. 0,1286. 14,32. 15,74. Estou anotando aqui numa folha de papel, pessoal.
e 17,35 é a última medição. Pronto. Vocês entenderam o experimento? Conseguiu entender aí, Pamela, o que a gente fez? Não foi igual ao que a gente fez em laboratório? Tá bem parecido. Tá bem parecido. Lá no laboratório a gente não usou o carrinho, né? Usou uma bolinha, né? Isso. Só que, não sei se a Pamela, por exemplo, não participou. Não participei, mas Que tô pena. tentando aqui assimilar. O prefeito não deixou nós ir lá fazer na bancada, então nós temos que fazer desse jeito aqui. Bem, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos analisar os resultados. Vamos fazer isso juntos, tá bem? O experimento está pronto e tal. Vou sair aqui da bancada. Nós vamos analisar esses resultados numa planilha. Vai ficar mais fácil para a gente, tá bem? Então, lembrando que o desafio, né, do que a gente está fazendo aqui é vocês repetirem, né, isso depois, tá? Então está disponível para vocês usarem essa ferramenta lá. A ideia é vocês conseguirem refazer. Bem, vocês estão vendo aí a planilha, né? A primeira coisa que eu vou colocar aqui para a gente é o que a gente mediu. Então, eu tenho tempo, né? No primeiro experimento a gente tinha 10 graus de inclinação. E a gente mediu o tempo, né? O tempo em segundos. E aqui eu vou anotar quais foram os tempos que a gente obteve lá no experimento, tá bem? Então, ó, o primeiro tempo era 0, segundo, vou olhar aqui o que eu anotei, ó, 0,311, depois veio 0,0828, 267, 1295, 1557, 1766, 1922, 2117 e 2305, foi o que a gente obteve. Também vou colocar aqui os dados do experimento de quando estava 20 graus. Né? O primeiro tempo era 0. Aí as medições nossas lá foram essas daqui. E aí fica como o procedimento que vocês devem repetir depois. Número 1735. Pronto. Tá. E o espaço, né? Qual foi o espaço percorrido, né? O espaço em milímetros, né? Vou colocar aqui, muito importante a gente se atentar às unidades, né? O espaço em milímetro era de 18 em 18. Então, o primeiro espaço era 18 milímetros. O segundo era 18 mais 18. E assim por diante. Né? Até a última marca, né? Que era 180. Aqui o espaço inicial era 0.
Então, o primeiro espaço, né, a primeira marcação era 18 milímetros, 18 mais 18 36, mais 18, mais 18, e 10 marcações dá 180 milímetros. Vocês entenderam isso aí, né? Aqui, eu vou colocar o espaço, só fazendo a conversão para metros, para ficar no sistema internacional. Né? Aqui está em milímetros, né? Então, eu vou pegar e converter para metros, né? Milímetros para metros, a gente deve dividir por 1000. Então, fica esses valores aqui. Tá bem. E o que na verdade, a gente mediu naquele aparelho lá? O que a gente mediu lá, né? Nós medimos a variação do espaço no tempo. É isso que foi o experimento, né? O sensor, ele leu uma variação de espaço no tempo, que é o conceito de velocidade, né? Então, nós vamos analisar como variou, né, a velocidade do carrinho, né, com esses resultados. Mas antes da gente ver a velocidade, eu quero observar esse espaço no tempo. Então, ó, eu selecionei o espaço e selecionei o tempo e vou criar um gráfico aqui para a gente, ó, dispersão, que é como a gente costuma analisar essas informações. Então, aqui vocês veem, ó, o resultado, né, para a primeira série, que é o de 10 graus. Eu vou adicionar aqui também, clico em adicionar, né, e vou adicionar também o de 20 graus. O X, né, como eu estou fazendo espaço no tempo, né, o meu X é o tempo. Então, vou selecionar o tempo aqui. E o Y é o espaço. É o mesmo espaço, tanto para 10 quanto para 20 graus. Esse aqui. Então, notem aí, né? Vocês têm a informação dos dados, tanto em 10 graus quanto em 20 graus. Primeiro, a pergunta é, o que será que é essa curva aqui, né? Uma maneira de você analisar que tipo de tendência que é essa, usando o recurso do Excel de análise estatística, que ele chama de curva de tendência, adicionar linha de tendência, né? E como a gente já conhece, né, esse tipo de movimento, a gente sabe que ele é acelerado, né? Nós vamos tentar ver aqui como que fica o comportamento de um polinômio do segundo grau, uma equação do segundo grau, né? Notem que ele já traçou ali para a gente a curva ali, né? E vou pedir para ele, ó, mostrar esse valor R quadrado. O que é esse valor R quadrado? Quanto mais próximo do 1, significa quanto mais perfeito é a relação entre os pontos e a curva que a gente pediu para analisar. Então, notem que nós temos 99,9, né, de aproximação aqui, né, de uma equação do segundo grau, ou seja, isso aqui é uma equação do segundo grau, é isso que ele está querendo dizer aqui para a gente, é isso que o Excel está falando. Vou fazer a mesma coisa aqui para os 20 graus. É um polinômio de segundo grau, pedir para ele exibir também o R quadrado. Também a gente tem uma precisão considerável aí, em relação a dizer que isso é uma relação de segundo grau. O que já mostra para a gente o tipo de movimento acelerado que a gente estudou lá na teoria, né? Então, na teoria, isso daqui era para ser um movimento regido por uma equação de segundo grau. Nós estamos mostrando que é mesmo uma equação de segundo grau. Okay? Muito bom.
Outra análise que a gente vai fazer é da relação, né, entre o espaço e a velocidade, e o tempo, que é a velocidade. Vamos calcular a velocidade média. O que é a velocidade média, né? Nós vamos pegar a variação do espaço. Então, por exemplo, aqui nós vamos fazer isso tanto para uma situação quanto para outra. Então, pensando no 10 graus, né? Qual foi a variação do espaço, né? A variação do espaço é o seguinte, ó, a régua, ela tinha uma marcação que a gente considerou como 0 e outra marcação como 18 milímetros. Então, o delta nosso é 18 milímetros, né? Então, 18 milímetros é o delta, certo? E se a gente pegar o delta, a variação do espaço, pela variação do tempo, a gente tem a velocidade média. Qual que foi a variação do tempo? Quanto tempo ele levou para atingir do 0 ao 18 milímetros? É o 0,0311. Então, esse aqui foi a variação do tempo, porque o tempo inicial era 0. Então, fica muito fácil, né, para a gente calcular aqui a velocidade média. Basta a gente pegar o valor do espaço e dividir pelo tempo, né? Então, como eu tenho que converter, eu vou pegar esse espaço aqui, né, que já está convertido, dividido pelo tempo. Então, essa aqui é a velocidade nesse primeiro intervalo. Se eu fizer isso para os demais intervalos, ó, eu tenho o comportamento da velocidade ao longo do tempo. E podem notar, né, que ela não fica constante. Pode notar que ela está aumentando. Então, existe uma aceleração. É isso que a gente está enxergando aqui, né, nesses resultados. Existe uma aceleração que está fazendo essa velocidade aumentar ao longo do tempo, né? Vamos fazer isso aqui também para 20 graus, ver se confirma, né? ΔS pelo ΔT, né? Então, nós estamos fazendo a média em cada intervalo, né? Então, como se fosse uma instantânea para aquele intervalo. Fazer isso para todos eles, né? Então, aqui também, no 20 graus, né? A gente nota uma tendência de crescimento da velocidade, tá? Maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou também plotar, né, a velocidade em função do tempo. Tá? Então, eu vou fazer isso. Vou pegar a velocidade aqui e o tempo aqui, ó, gerar um gráfico de dispersão também. Vou fazer isso também, ó. Adicionar tipo de selecionar dados. Deixa eu dar um nome aqui só para o primeiro. Eu vou adicionar o outro aqui também, né? O X é o tempo e o Y é a velocidade. A gente tem aqui, ó, duas curvas, né, de velocidade no tempo. E aqui, novamente, eu vou estudar esse comportamento aqui, né? A gente tem aqui os pontos, né? Eu vou pedir para fazer uma análise estatística, né, desses resultados através da linha de tendência. Então, a gente sabe, né, que o comportamento esperado aqui, né, de velocidade pelo tempo é uma reta. Então, por isso que eu coloquei aqui linear. Novamente, eu vou pedir para ele mostrar o R quadrado. Você pode notar que o valor que mostra aí para vocês está muito próximo de 1, mostrando que realmente é uma reta.
E vou pedir também para ele adicionar agora a equação no gráfico. Então, essa aqui é para os 10 graus, deixa ele aqui, e vou fazer isso também para o de 20 graus. Bem. E agora, olha só que interessante, por que eu pedi para mostrar aqui o gráfico, né? Porque esse gráfico, que é o objetivo do nosso estudo, é o comportamento da velocidade no tempo, ele mostra para a gente qual é o comportamento do movimento. E vocês devem se lembrar lá da teoria, né? Que apesar do espaço ser uma equação do segundo grau, a velocidade do primeiro grau, e ela é gerada, né, pela equação, né? Velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração tempo, que é a equação de uma reta, né? E a gente vai comparar agora essa equação da reta com a equação da reta que ele mostrou aqui para a gente, né? Então, quem está aqui, olha só, o x para a gente é o tempo, né? Quem que está juntinho com o tempo? É a aceleração. E quem está sozinho aqui? É a velocidade inicial. Então, aqui a gente tem velocidade é igual a aceleração vezes o tempo mais a velocidade inicial. Então, ele não está zero a velocidade inicial, não era para ser zero mesmo, era para ser próximo desse valor que aparece aqui, né? Como de fato está mostrando, né? Lógico que como uma análise estatística, os números não vão bater todos redondinhos, né? E a velocidade inicial, que é porque o carrinho já estava em movimento quando entrou naquela leitura, né? E a aceleração que vocês veem aqui, tá bem? E é isso. Essa é a análise que a gente vai fazer do movimento. Agora, eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, o que vocês acharam dessa parte virtual do laboratório, se vocês estão achando legal, se vocês têm alguma sugestão. Inclusive você também, Isis, se você quiser sugerir alguma coisa. Vamos lá? Vocês ficaram com alguma dúvida? Professor, dúvida sempre tem, né? Mas assim, eu vou ter que assistir essa aula de novo.